Então, a ideia é de falar um pouco focado no Hearts-D, né? Vou falar também antes disso da iniciativa Hearts, né? Que precedeu um pouco esse fascículo, como coloca o Marcos, do diabetes, porque foi o fascículo mais recente dessa iniciativa que já está, né, no contexto das Américas desde 2016. Eu, infelizmente, não consegui, né, nós estamos aqui na OPAS com um evento também, um evento grande de doenças crônicas que está reunindo todos os nossos escritórios aqui na sub-região da América do Sul, né? Então, é um evento que dura 3 dias. A doutora Elisa Prieto, que é a atual coordenadora, pede escusas por não poder estar aqui conosco hoje, mas, enfim, a gente reconhece a importância desse evento aqui agora e a gente queria, de alguma forma, participar. Naturalmente, eu trago um contexto, né? Apesar do escritório estar aqui no Brasil, nós temos, eu falo desse escritório atualmente, a iniciativa Hearts e a Hearts-D, por consequência, ele se preocupa no contexto das Américas. E aí, se isso é repetido, se alguém já apresentou antes de mim, eu peço novamente desculpas, mas eu acho que é importante a gente ressaltar do contexto da motivação que nos leva, né, a pensar na elaboração do Hearts-D. Então, se a gente pega aí uma janela temporal de 1980 a 2014, a gente tem um aumento da prevalência de diabetes de 5 para 8,3% na população, sendo aumento de número absoluto de pessoas de 18 milhões para 62 milhões, né? E uma previsão de quase 110 milhões até 2040. Então, a gente está falando de uma população expressiva, e aí a gente pega, considerando, né, assim, excluindo as doenças renais crônicas, né, o diabetes é a sexta principal causa de morte na região das Américas. Se a gente pega uma janela de 20 anos, de 2000 a 2019, né, a taxa padronizada de anos vividos com incapacidades devido ao diabetes aumentou em 44%, né? Então, é quase um aumento de 50% num período, numa janela de praticamente 20 anos, sendo que o número de anos de vida perdidos por diabetes aumentou em 88%, ou quase duplicou se a gente considera a população masculina. Então, nós temos mais de 8 milhões de anos de vidas perdidos a cada ano devido a mortes prematuras por diabetes. Então, é um contexto bem preocupante, é um contexto que acho que é chover no molhado falar para esse público aqui agora, mas não custa nada a gente evidenciar, o impacto que isso tem. No Brasil, por mais que a taxa tenha decrescido no público feminino, ela levemente aumenta nos homens, né? E a gente precisa, segundo a própria avaliação do Ministério da Saúde, retomar, né, ou pelo menos valorizar e incentivar cada vez mais, fomentar a cultura de avaliamento e monitoração, de monitoramento e avaliação, para que a gente produza dados mais qualitativos, mas de maneira geral, a gente ainda tem também uma mortalidade acima do que a gente gostaria, e sem falar nas repercussões que a gente tem para o sistema de saúde, em termos de sobrecarga, em termos de se a gente não tem uma atenção primária bem estruturada, e a gente, felizmente, no Brasil tem uma modelagem, né, uma estruturação já consagrada, mas ainda assim, né, carente de melhorias. Isso no mundo inteiro, no contexto das Américas, também se reproduz, mas quando a gente pega a taxa de padronizada de anos vividos com capacidade por diabetes no Brasil, a gente também tem, né, um aumento leve, assim, a gente tem uma certa homogeneização entre o público masculino e feminino, mas ainda com fatores preocupantes. Antes de falar especificamente da iniciativa Hearts e particularmente do fascículo do Hearts-D, né, acho que é interessante pensar na estratégia, com a qual a Kátia também é bem ciente, do Pacto Mundial contra o Diabetes, né? A ideia, né, a visão desse pacto é reduzir o risco de diabetes, garantindo que todas as pessoas diagnosticadas, né, tenham acesso a cuidados e tratamentos de qualidade de forma equitativa e acessível, né, com o objetivo geral de apoiar os países, né, tanto entidades nacionais quanto subnacionais, na implementação de programas que sejam custo-efetivos, tanto para prevenir quanto para controlar o diabetes, incluindo a redução dos fatores de risco através de políticas que sejam multissetoriais, né, e que fortaleçam os cuidados de saúde primários para o diagnóstico e para o tratamento oportuno, priorizando as populações que estejam mais vulneráveis, né? Um texto grande, mas assim bem de maneira holística, tentando reproduzir uma visão que seja factível em vários países, né? E não só no país que eu falo, que é o escritório brasileiro. A ideia da proteção é reduzir os principais fatores de risco para o diabetes através de medidas fiscais e políticas, né, que estejam baseadas nos dados populacionais, que incluem diagnóstico e tratamento de diabetes,
como parte do serviço de priorização na atenção primária, né, mas também pacotes que pensem numa lógica de cobertura universal de saúde, respeitando, né, o histórico e a construção de cada sistema de saúde, particularmente no continente americano. Pensando também na possibilidade e necessidade de expandir o acesso a medicamentos essenciais para diabetes, incluindo a insulina e seus dispositivos associados, e proteger as pessoas que vivem com diabetes, né, pós-recuperação da Covid, considerando, né, todo esse histórico que a gente teve a partir do ano de 2020, que gerou certas complicações, não só diretamente para a população com diabetes, mas doenças crônicas de maneira geral, e novos desafios para os sistemas de saúde no continente afora. Então, nós temos aí as metas que são ligadas ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 3.4 e 3.8, né, de reduzir a mortalidade prematura por doenças crônicas em 1/3 até o ano de 2030 e aumentar a cobertura de serviços para todas as pessoas até 2030, e temos aí um conjunto de 6 metas dentro disso, pactuadas, né, nesse contexto, para a gente tentar catalisar cada vez mais, né, essa agenda global da qual se inclui o continente americano. É, Nós, então, pensando nisso, vou até pular um pouco o slide para antes de voltar. Em 2016, surge então dentro do escritório, né, da nosso escritório central em Washington, a perspectiva de pensar numa iniciativa que consiga construir uma espinha dorsal de uma iniciativa a ser replicada nos países. Naturalmente, pelas especificidades de cada local, nós temos que fazer adaptações, mas a ideia é pensar no seguinte: que tipo de estrutura que poderia ter, né, considerando as fragilidades e fortalezas de cada sistema de saúde, uma iniciativa, um programa, uma ação que consiga ter robustez na questão da prevenção das doenças a início cardiovasculares, né? Doenças crônicas de maneira geral, mas a iniciativa HEARTS, até pela nomenclatura, nasce com um viés muito forte para doenças cardiovasculares. Então, a ideia ela está centrada nessa parte direita do slide, são os princípios orientadores. Então, a iniciativa HEARTS, né, ela tem como princípios que a coordenação se dá pela competência de cada país, então baseando nas autoridades nacionais, sanitárias nacionais, mas considerando também, no caso do Brasil, com as autoridades subnacionais, para ele ser simples e prático, ou seja, que tenha uma estrutura, que tenha um eixo central, que seja de fácil assimilação e fácil reprodutibilidade, né, que consiga ganhar escala de forma mais célere, que seja baseado em evidências, né, que consiga ter esse amparo das melhores evidências, que garanta responsabilização e transparência, que pense num processo que tenha uma aprendizagem continuada, né, não basta pensar que basta capacitar uma equipe de trabalhadores, que isso está feito, isso precisa ser de forma contínua, até porque a gente tem muita rotatividade, que seja sustentável, que a gente consiga construir parceiras, e estar aqui nesse fórum é uma premissa para isso, e aumentar a resolvidade da APS. Então, a gente pensa que, para que a gente consiga alcançar tudo isso, a gente tem que investir fortemente na APS. Hoje, a iniciativa HEARTS, ela se encontra em quase 34 países, está faltando a Venezuela, o Paraguai, já está em Venezuela e Paraguai já estão no processo avançado de assinatura, e em mais de 3 mil serviços de saúde. Tá? Hearts nasce com com esse slogan, né? Assim, cada letra dessa sigla significa o que a gente entende como marco conceitual para a implantação dessa iniciativa, né? Então, o H seria de hábitos saudáveis, né? O aconselhamento dos pacientes, o E de evidências, de ter tratamentos que sejam baseados em protocolos que sejam baseados nisso, o A de acesso a medicamentos e tecnologias essenciais, o R de avaliação e acompanhamento do risco cardiovascular, orientando os profissionais para o manejo, e o T de trabalho de equipe, né, para atenção, sendo que o S seria o componente de monitoramento e avaliação para que a gente saiba se de fato a nossa intervenção ela está sendo eficaz. Então, a iniciativa, o HEARTS-D, ele nasce um pouco com essa mesma lógica, né, desse passo a passo, só que naturalmente com o foco no diabetes. Esse aqui para mim, é um slide mais significativo, que traduz os princípios orientadores do HEARTS. Ao invés de oferecer, tanto para a gestão quanto para as equipes assistenciais, um protocolo de diretrizes com 200 páginas, a ideia é que isso seja condensado, né, numa única folha.
Então, aqui a gente está mostrando o protocolo da hipertensão, o caminho clínico da hipertensão ou via clínica, com um ABC muito simples, mas a ideia, o próprio HEARTS-D, que foi traduzido para o português nesse ano, também tem essa lógica. É um pouco mais complexo, né, pela natureza do manejo do diabetes comparado com o da hipertensão, mas a lógica é a mesma, que perpassa rastreamento diagnóstico, avaliação de risco, protocolos de tratamento que sejam padronizados, intensificação do tratamento, continuidade do cuidado e acompanhamento, cuidados baseados, né, no trabalho em equipe e na transferência e compartilhamento de competência entre os profissionais, frequências de administração de medicamentos e sistema de monitoramento e avaliação com feedback. Então, o que nós estamos, né, aqui uma série de materiais que são disponíveis no nosso site. E aí, só para finalizar, que eu sei que o tempo já está estourado, nós já viemos fazendo isso com algumas autoridades nacionais e subnacionais, né, com o Ministério da Saúde, com o Conasems, mas estivemos também em Goiás no mês de setembro desse ano e junto com o secretário de Saúde, que inclusive é endocrinologista, nós lançamos o HEARTS-D, né, inclusive já com um disparo de capacitação e treinamento para os profissionais baseado nesse manejo. Então, a lógica é de disseminação. A gente naturalmente tem uma proximidade com o Ministério da Saúde, mas estamos também conversando, né, com secretarias estaduais, CONAS e CONASEMS, para tentar atrelar isso, por exemplo, né, ao projeto de planificação do CONAS, a ideia que um projeto Viva que o Conasem está trazendo também. Então, pensar em como a gente pode unir forças para tornar isso de forma simples, prática e célere, né, dentro dos municípios e, consequentemente, dentro de cada unidade de saúde, cada centro de saúde. Então, falei rápido para tentar garantir o tempo, mas estou disponível para outras questões e discussões. Muito obrigado.